Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Caixas pretas do avião que caiu no interior de São Paulo e deixou 61 mortos foram localizadas e serão levadas para análise em Brasília. Responsáveis pela companhia aérea dizem que pilotos eram experientes e que a aeronave estava com a manutenção em dia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. Os trabalhos na área onde caiu o avião com 61 pessoas a bordo vão seguir durante toda a madrugada. Infelizmente, não há sobreviventes. A Caterina Chute está no local, que fica num condomínio de casas em Vinhedo, no interior de São Paulo. Caterina, boa noite para você. Esses corpos já começaram a ser retirados? Oi, Salsi, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é que os corpos comecem a ser retirados a partir das 6 horas da manhã. E olha só, 2 já foram identificados. Por enquanto, a área ainda está passando por perícia. A todo momento saem carros da Polícia Científica. Por aqui também trabalham agentes das polícias Federal, Civil e Militar. A aeronave que saiu de Cascavel, no Paraná, iria para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mas caiu aqui em um condomínio em Vinhedo. O avião caiu no jardim de uma casa e pegou fogo. A bordo estavam 57 passageiros e 4 tripulantes. Todos morreram. Nenhum morador foi atingido. Esse foi o acidente com o maior número de mortes no país desde a queda do voo da Air France em 2009. Agora há pouco, o superintendente da Polícia Federal falou conosco, falou justamente sobre a retirada dos corpos. Então, vamos acompanhar o que ele disse. É um trabalho muito delicado, né? Então, de fato, a noite toda, o mais rápido possível, enfim. É uma área de acidente, né? Então, acho que toda a cena ela merece atenção, né? Uma queda de aeronave, então envolvendo obviamente muitas famílias, então é um trabalho delicado nesse sentido. Nós esperamos e estamos trabalhando isso incansavelmente, é concluir isso o mais rápido possível. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que não houve alerta de emergência por parte da tripulação do avião. As 2 caixas pretas da aeronave, uma que grava as conversas na cabine e a outra que registra dados do voo, já estão com os investigadores e serão levadas para Brasília. Quem tem mais detalhes para a gente é o Yuri Ascar. Oi, Yuri. Boa noite, Salsi. As investigações sobre os motivos da queda da aeronave vão ser centralizadas no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, aqui em Brasília. Em entrevista coletiva, o chefe do CENIPA, o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, destacou que as investigações estão no começo e que ainda é prematuro apontar as causas do acidente, mas que a aeronave era certificada para voar em condições severas de gelo. Até o momento, a informação é que a aeronave não fez nenhum tipo de contato com alerta de emergência. Segundo a ANAC, a aeronave foi fabricada em 2010 e estava em situação regular. Os tripulantes também estavam com os treinamentos em dia. Representantes das fabricantes da aeronave francesa e do motor canadense vão vir ao Brasil participar das investigações. Salsi. Tá certo, Yuri. Já conversamos de novo. E peritos da aeronáutica vão analisar os destroços do avião para tentar explicar o que pode ter causado essa tragédia. O Jornal da Record ouviu especialistas em aviação e segurança de voo que analisaram as possibilidades. Logo depois da queda, diversos vídeos começaram a rodar nas redes sociais, mostrando o momento em que a aeronave cai no interior de São Paulo. O movimento feito pelo avião é chamado parafuso chato, o que indica a possibilidade de pane nos motores. Ele vem caindo, descendo na vertical com as asas paralelas ao solo. Esse é chamado parafuso chato, muito perigoso e, segundo alguns especialistas, e dependendo do tipo de aeronave, é impossível de reverter em voo. Um site que monitora aeronaves mostra que por volta das 11h50 da manhã, o avião teve uma queda de velocidade repentina. Passou de 529 km por hora para 398 em 30 segundos. A pane voltou a se repetir perto de 1h20 da tarde. Momentos depois, o avião cai. Esses dados apontam para um possível problema no fluxo do combustível. Eu já analisei uma vez um acidente em que a aeronave passou por pane
intermitente. Nós fomos analisar, o problema era a alimentação. A gasolina tinha um duto, né? E esse duto estava interrompido e não alimentava o motor de uma forma contínua. 1 minuto antes da queda, a aeronave estava a 5.242 metros de altura. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, nessa altitude é comum a formação de gelo na atmosfera. Os aviões têm um dispositivo para derreter qualquer acúmulo nas asas. Caso o equipamento não funcione, o acúmulo de gelo pode provocar falhas nos sensores de velocidade e mudar o perfil aerodinâmico do avião. O gelo acumulando, ele prejudica a função do aerofólio, que é a asa que dá sustentação para o avião. Ele provoca um deslocamento de entrada do ar das asas, por cima e por baixo, e aí ele perde sustentação. O ar ele encontra a asa, você quer que ele passe rente à asa, por cima e por baixo, bem coladinho mesmo, tá? Se você começar a inclinar essa asa, está vendo que eu estou inclinando? O ar ele vai bater aqui, vai chegar um determinado momento que ele vai bater e vai passar aqui por cima. Ele não vai mais colar na asa. E aqui nessa região, que é a região da asa, você tem um ar todo bagunçado, uma turbulência. Com isso, a asa perde toda a eficiência e o avião cai. O gelo é uma convivência diária para todo tipo de avião. Esse avião, inclusive esse modelo de avião, ele voa na Europa com índices de segurança bastante grandes. A aeronave já tinha feito um outro voo hoje. Primeiro, ela saiu daqui do aeroporto de Guarulhos com destino a Cascavel. O acidente aconteceu quando o avião voltava para São Paulo. A tripulação ainda teria outros 2 voos, um deles para Caxias do Sul. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já recolheram os equipamentos que gravam as conversas entre o piloto e a torre de controle. Os técnicos querem saber também se o piloto pediu para mudar a rota durante o voo para evitar a formação de gelo na aeronave. Segundo o Climatempo, havia uma frente fria associada a ventos na região do acidente. Na altitude em que a aeronave sobrevoava, havia 35% de chance de formação de gelo, mas só as investigações vão apontar o que realmente provocou a queda do avião. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está em Vinhedo, no interior paulista, e ele falou sobre o acidente. O repórter Fábio Menegatti traz os detalhes. Olá, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhado do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e também no ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deu uma entrevista coletiva aqui no condomínio residencial, onde caiu o avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Foi Tarcísio que confirmou que as caixas pretas da aeronave já haviam sido recolhidas para ajudar nas investigações. Ele também reforçou sobre a necessidade de levar os corpos para o IML de São Paulo, para dar mais agilidade aos trabalhos de identificação desses corpos. Veja o que ele disse. Levados para o IML de São Paulo e a gente então vai tentar dar o máximo de celeridade. É um cenário de tristeza, né? Você imagina ver uma aeronave destruída e você fica imaginando um pouco o que aquelas pessoas passaram naqueles momentos que antecederam a queda, porque eles perceberam o que estava acontecendo, aqueles objetos que estão espalhados, né, pelo terreno. Então você imagina que ali estavam sonhos, enfim, é um cenário muito triste. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, também lamentou a tragédia e destacou a importância de união de esforços nesse momento para ajudar as famílias das vítimas. É um momento de unidade, é um momento de construção coletiva, é hora de unidade nacional para que a gente possa ajudar, sobretudo, essas famílias que estão sofrendo muito nesse momento. É uma véspera do Dia dos Pais, um momento de muita dor nossa, e o que nós podemos fazer como Estado brasileiro, como governo do Estado, governo do Paraná, é sermos ágeis para o quanto antes tentarmos ajudar essas famílias. O Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná, organizou uma operação de emergência para atender as famílias das vítimas que estavam na aeronave. O dia foi de muita angústia para familiares de vítimas da queda do avião. Até agora eles não passaram informação nenhuma, nada. Já apertamos várias pessoas lá em cima, ninguém fala nada. Eu quero uma notícia, eu quero uma resposta, quero saber o que aconteceu, quero poder ir até eles e trazer para cá
ver o que vai fazer ou não. O aeroporto de Cascavel, no Paraná, se tornou um ponto de encontro em busca de informação. Parece que a polícia científica, a ANAC, bloqueiam a lista até ficar sabendo notícia oficial. Parece que tem uma amiga assim, minha nesse voo que caiu. As equipes do aeroporto se uniram com a Secretaria de Saúde para atender as pessoas que buscam por notícias. Médicos, enfermeiros e psicólogos estão aqui de plantão, mas o silêncio em relação à lista oficial de vítimas tem revoltado os familiares. Até agora, no aeroporto de Cascavel, ninguém deu informação. Estão querendo tirar os familiares daqui e levar para um hotel. Só isso que eles falam, ninguém dá informação nenhuma. Seu Manuel voltava de uma convenção de vendas em Ampere, também no Paraná. Vários colegas foram divididos em aeronaves diferentes por conta do volume de pessoas. Ele conta que pelo menos 4 amigos embarcaram no avião que caiu. Estou na empresa há 20 e poucos anos, conhecia todos. Sei lá, acabou, né? Uma festa tão linda, uma festa maravilhosa. Aconteceu isso aí, não sei nem falar, desculpe, gente, mas... Ao menos 3 pessoas perderam o voo. Quando chegaram ao aeroporto e souberam da queda da aeronave, ficaram muito emocionados. O rapaz ali que ele fez o trabalho dele, né? E praticamente foi ele que salvou a minha vida, né? Hoje, nesse 9 de agosto, nasci de novo aí. Pelo menos 15 vítimas eram médicos que seguiam para uma convenção na capital paulista. Os médicos embarcaram em Cascavel, no Paraná, para participar de um evento em São Paulo. O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado lamentou a morte dos colegas de profissão. Infelizmente, a gente teve uma notícia muito triste com a queda do avião com colegas indo de Cascavel para São Paulo. O fato é que cerca de 15 médicos perderam sua vida nesse voo. Então, que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo nesse momento. Entre os mortos estão o empresário Antônio Dioclides Zini Júnior, os professores Deonir Seco e Cristina Ozaki, o representante comercial Rafael Boni, os médicos Sara Langer, Leonel Ferreira e Ronaldo Cavalieri, a advogada Laiana Vazata, o farmacêutico Diogo Ávila e Daniela Fodera, que gravou este vídeo momentos antes de embarcar. Estou no aeroporto, bastante horas de espera, de voo. Mas enfim, se Deus quiser vai dar tudo certo, logo estamos no nosso destino e vou postando tudo aqui para vocês. A tripulação do ATR-72 era composta por 4 pessoas. Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, Danilo Santos Romano, de 35, Rúbia Silva de Lima, de 41 e Débora Soper Ávila, de 28. O trabalho de resgate dos corpos começou já durante a noite, depois do resfriamento total dos destroços. O espaço aéreo foi fechado para a operação. Vamos conhecer agora outras histórias de vítimas desse trágico acidente aéreo. Edilson Robolt era professor de educação física e árbitro internacional de judô. Ele tinha 52 anos. A Confederação Brasileira de Judô lamentou a morte. A nutricionista Ana Caroline Redivo também estava no voo. Nas redes sociais, ela fazia questão de transmitir dicas de saúde e bem-estar. Sem saúde, a gente não vai em lugar nenhum. Ela faria aniversário na próxima segunda-feira. Adriano De Luca Bueno também estava próximo de completar 48 anos. Ele era professor da rede pública do Paraná. Rafael Fernando dos Santos e a filha dele, Liz dos Santos, de apenas 3 anos, também estavam na aeronave. Rafael foi até Cascavel buscar a filha para que os dois pudessem passar juntos o Dia dos Pais. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, os responsáveis pela companhia aérea Voipés falaram que é cedo para apontar qualquer causa para o acidente e disseram que a manutenção do avião estava em dia. Quem tem as informações para a gente é o Gustavo Batista. Boa noite, Gustavo. Olá, Salsi. Boa noite. A companhia aérea informou em coletiva de imprensa que presta apoio e assistência às famílias das vítimas. Os responsáveis pela empresa reforçaram que a tripulação era experiente e que a aeronave estava com a manutenção em dia e que vão aí contribuir para que as investigações esclareçam as causas desta ocorrência o mais breve possível. Segundo os dirigentes, qualquer informação agora é mera especulação. Vamos ouvir o que esses representantes da empresa disseram nesta entrevista. Essa aeronave saiu de Ribeirão Preto, a nossa base principal de manutenção. Ele fez a manutenção de rotina na noite anterior
E ele saiu daqui sem nenhum tipo de problema técnico que inviabilizasse a sua aeronavegabilidade. Então a aeronave estava perfeitamente aeronavegável dentro dos regulamentos, dos manuais, dos requisitos tanto do fabricante, autoridade e dos nossos processos internos. O avião é sensível ao gelo, é um ponto de partida, pode ser, mas ainda é muito precoce qualquer tipo de ideia em relação ao evento. A Voipes preparou uma operação para prestar atendimento aos familiares em um auditório do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E é de lá que o Leandro Stoliar traz mais informações. Oi, Leandro. Olá, boa noite. Parentes e amigos das vítimas da queda do avião vieram até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, atrás de informações. Durante a tarde, eles ficaram isolados em uma sala aqui do aeroporto e, no início da noite, a Voipes levou o grupo para um hotel. Representantes da companhia aérea estiveram aqui no aeroporto, onde foi montado um gabinete de crise. A empresa lamentou a morte dos passageiros e dos tripulantes e disse que prioriza prestar assistência às famílias das vítimas. Segundo a Voipes, o avião decolou de Cascavel sem nenhuma restrição de voo e com todos os sistemas prontos para a operação. A Latam, que é a responsável pela venda das passagens aéreas da Voipes aqui em Guarulhos, também lamentou o acidente. Pelo menos outros 3 voos da Voipes foram cancelados por causa do acidente. Salce. Obrigada, Stoliar. Agora a gente volta a Brasília porque o governo federal decretou 3 dias de luto oficial pelas vítimas do acidente. O Yuri Ascar está de volta aqui com a gente e ele traz os detalhes. Oi, Yuri. Pois é, Salce, o luto oficial foi publicado agora à noite em edição extra do Diário Oficial. E mais cedo, o presidente Lula pediu 1 minuto de silêncio durante um evento em Santa Catarina. Ele prestou solidariedade aos familiares. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se solidarizou com os familiares das vítimas e pediu que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu que sejam descobertas as causas do acidente para evitar que outros episódios semelhantes se repitam. Salce. Obrigada, Yuri, pelas informações. Bom descanso para você. O modelo do avião que caiu em Vinhedo é usado em trajetos regionais por todo o mundo. O ATR-72 é um avião de médio porte com boa reputação de segurança no mercado. Por características de projeto aeronáutico, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera. Pilotos que sobrevoaram São Paulo hoje confirmaram ao Jornal da Record uma formação atmosférica fora do normal na região. A suspeita é de acúmulo de gelo nas asas do avião da Voipes, o que pode ter comprometido a sustentação da aeronave. O modelo possui sistemas que evitam esse acúmulo e que atuam no derretimento do gelo. A investigação irá apontar se os dispositivos estavam funcionando. O trabalho do CENIPA ainda irá determinar quais fatores contribuíram para o acidente. As condições meteorológicas e os comandos adotados pela tripulação também serão apurados. Essa investigação não tem prazo para ser concluída. Para esse investigador de acidentes aeronáuticos nos Estados Unidos, provavelmente por causa do acúmulo de gelo nas asas, o avião enfrentou problemas. Você não tem ar suficiente passando pelas asas para criar a sustentação que você precisa. Então, os motores estão tentando empurrar o avião para frente, mas não conseguem, explica o especialista. O mais importante no momento é aguardar o trabalho do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e respeitar a dor dos familiares das 61 vítimas a bordo. Em janeiro de 2023, moradores também registraram uma aeronave semelhante em baixa altitude segundos antes da queda no Nepal. O avião caiu em um barranco quando se preparava para pousar. O voo tinha partido da capital Katmandu em direção à cidade turística de Pokhara. 72 pessoas morreram. Um erro do piloto teria causado o acidente. Mesma explicação para uma outra queda em 2014, também com um modelo semelhante. 48 pessoas morreram. A aeronave caiu no meio de um bairro residencial em Taiwan quando o piloto enfrentava fortes ventos na região. Então vamos voltar a Vinhedo, local do acidente, onde está Caterina Schutt. Ela acompanha o trabalho da Polícia Científica. Caterina, quais as informações?
Oi, Salsi, boa noite para você mais uma vez e para todos que nos acompanham. Olha, os peritos já retiraram a impressão digital de 2 corpos que já foram identificados. Além disso, neste momento, vão fazer o escaneamento 3D da aeronave para identificar a estrutura do avião para saber a posição dos demais corpos. Lembrando que a retirada e o encaminhamento para o IML de São Paulo deve começar a ser feito a partir das 6 da manhã. Por aqui os trabalhos, viu, Salsi, não tem hora para acabar e vão certamente se estender aí por toda a madrugada. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. Bom trabalho para você por aí. Hoje o JR 24 Horas termina com uma homenagem às vítimas desse acidente. Você vai acompanhar aí na sua tela o nome de todos aqueles que infelizmente morreram no acidente na tarde desta sexta-feira. Nós aqui lamentamos muito essa tragédia e nos solidarizamos com os familiares e amigos de cada uma dessas pessoas que vocês podem ler aí. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto, que continua com a cobertura dessa tragédia aérea no interior de São Paulo. Boa noite para você.